Olha, vamos combinar uma coisa? Todo mundo já se sentiu inseguro em algum momento, né? É aquela sensação que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa. E o que a gente faz quando se sente assim, meio fraco, meio perdido? O instinto, a primeira reação é buscar apoio. Correr para alguém, se agarrar em alguma coisa que dê um suporte, que dê uma firmeza. E essa é uma pergunta que vale a pena fazer, né? O que sustenta a gente quando o chão parece sumir? A gente logo pensa, nos amigos, na família, nas nossas crenças, sabe? Aqueles pilares que ajudam a gente a passar pelos momentos mais complicados. E claro, isso tudo é fundamental. Pois é, mas é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complexa. E se aquele mesmo suporte que a gente busca, que parece dar segurança, for na verdade a fonte que alimenta a nossa própria insegurança? Parece meio maluco, né? Contraditório. Mas olha, entender essa ideia é a chave para desvendar muita coisa sobre como a gente funciona. Então vamos lá, vamos cavar um pouco mais fundo. Quando a insegurança é daquelas bem enraizadas, a nossa mente é expert em criar umas rotas de fuga bem elaboradas. São verdadeiros escapes psicológicos só para não ter que encarar a realidade de frente e, o que é mais importante, para não ter que encarar a si mesmo. O material que a gente está analisando aqui hoje descreve alguns desses escapes. Tem a astúcia, por exemplo, que aqui não é usada como inteligência para resolver algo, mas como um jeito de empurrar com a barriga, sabe? De passar a responsabilidade para frente. Tem também a necessidade da mentira, que vem de uma imaturidade, de uma tentativa de manipular as coisas, mas o nosso foco hoje, a grande armadilha que a gente vai desvendar, é essa aqui, os apoios ineficazes. Talvez a mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de ajuda. É isso aí, vamos chamar as coisas pelo nome certo. Muletas psicológicas. Pensa numa muleta. Ela ajuda a gente a se apoiar quando tem uma lesão, né? Dá um alívio, uma sensação de estabilidade. Mas se a gente continua usando a muleta depois que o corpo já sarou, o músculo atrofia. É exatamente a mesma coisa aqui. Esses falsos apoios impedem que a gente desenvolva a nossa própria força para andar por conta própria. Então, o que são, afinal, esses apoios ineficazes? Bom, em resumo, é uma estratégia de desvio. É quando, em vez de olhar para dentro e falar, ok, essa responsabilidade é minha, a pessoa busca aliados do lado de fora, procura gente para passar a mão na cabeça e concordar com as suas desculpas. É como se terceirizasse a própria consciência, sabe? Contratasse outras pessoas para dizer que está tudo bem, não assumir as rédeas da situação. E esse jeito de agir costuma aparecer de duas formas bem clássicas. São como as duas faces de uma mesma moeda. A moeda da fuga, da evitação da responsabilidade. Olha que interessante isso. De um lado, a gente tem a vítima constante. É aquela pessoa que está sempre desamparada, para quem tudo dá errado e a culpa é sempre de alguma força externa. É o famoso ó céus, ó vida. Do outro lado, tem o acusador irresponsável. Esse já é mais agressivo. Ele aponta o dedo, ele acha culpados, ele cria inimigos para justificar os próprios problemas. Um se esconde na fragilidade, o outro ataca. Mas, no fim do dia, o objetivo dos dois é exatamente o mesmo: fugir de si. Ok, mas como é que se consegue esses apoios? Bom, raramente é na base da verdade. A estratégia é bem mais sinuosa. Envolve criar uma narrativa, sabe? Usar de fofoca, de manipulação, às vezes até de calúnia, para conseguir o que o nosso material chama de aderentes desinformados. Ou seja, pessoas que compram a história sem checar os fatos. E aí se forma um clubinho, um círculo de validação que é frágil pra caramba, mas que, na hora, parece muito real. Beleza, a gente já entendeu o que é e como funciona. Mas a grande pergunta é, por quê? O que leva alguém a construir essas estruturas tão frágeis? Vamos mergulhar na causa raiz por trás desse comportamento agora. E olha que curioso, a resposta, segundo a análise, não é maldade, não é um plano mirabolante, é imaturidade. A raiz de tudo é uma personalidade que simplesmente não amadureceu emocionalmente. É como se a pessoa ficasse presa num estado psicológico infantil, usando as mesmas defesas que uma criança usaria, só que agora na vida adulta. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma genial. Este indivíduo vive um mundo de fantasia e ilusão, adiando soluções e compromissos. É exatamente isso. Não é sobre viver no mundo real, é sobre criar um mundo particular, uma bolha, onde a pessoa está sempre certa e onde as decisões difíceis, essas ficam para depois, para sempre se possível. E essa tabela deixa o contraste bem claro, né? De um lado, o indivíduo imaturo, que foge de se olhar no espelho, que vive adiando tudo e se baseia nessa fantasia. Do outro lado, o indivíduo maduro, que faz o oposto, encara os desafios, para refletir e, se precisar, começa de novo sem medo.
É uma abordagem de vida completamente diferente. Mas a boa notícia é que ninguém está condenado a ficar nesse ciclo para sempre. Existe uma saída, existe um caminho para se livrar dessa armadilha. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como é possível se libertar desses falsos apoios? Mas claro, essa jornada dá trabalho. O primeiro passo, e talvez o mais doído, é esse aí: confrontar a própria consciência. Encarar a verdade sem desculpas. O segundo é ter coragem. Coragem para abrir mão desses apoios, dessa validação, que, embora confortável, é perigosa. E por último, é tomar atitudes de verdade, definitivas. É escolher agir com base na realidade, e não na fantasia que era tão conveniente. Porque no fundo, o objetivo é esse, é focar no agora, no que é real, no que é verdadeiro. É buscar uma libertação que seja genuína, que venha de dentro para fora, e não o contrário, não uma validação artificial que vem dos outros. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se esses apoios externos podem ser tão perigosos, uma verdadeira armadilha, talvez o grande desafio, a grande virada de chave, seja aprender a construir o apoio mais importante de todos, o autoapoio. Mas o que será que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Fica aí a reflexão.